Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, na Bíblia tinha razão de hoje. A pergunta não é assim muito... Não tem muito assim a ver com contradições bíblicas, né? Mas é uma pergunta que o irmão Newton Basto Dutras, da cidade de Campo Largo, no Paraná. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade, né? Campo Largo, no Paraná. O irmão Newton Bastos Dutra, da cidade de Campo Largo, no Paraná. Ele quer saber o seguinte. Ele diz que, Pastor Samuel, eu li numa revista antiga da Escola Bíblica Dominical que dizia que a evangelização sem o poder do Espírito Santo é difícil. Mas eu pergunto, quem não é batizado no Espírito Santo pode evangelizar? É essa a pergunta do nosso irmão Newton Basto Dutra, da cidade de Campo Largo, no Paraná. Ele leu numa revista da Escola Bíblica Dominical, uma revista antiga, né? E ele diz que lá na revista dizia que a evangelização sem o poder do Espírito Santo é difícil, é muito difícil. Aí ele perguntou, né? Então quer dizer que quem não é batizado no Espírito Santo pode evangelizar? Então vamos lá, vamos responder aqui a pergunta, né? Irmão Newton, quando eu ainda não era nem batizado, nem nas águas e nem no Espírito Santo, eu já evangelizava. Já evangelizava. Então, de cara, eu já começo a dizer para você que na hora que você aceita Jesus, você já é chamado para evangelizar. Você já é chamado para evangelizar, né? Para fazer discípulo, né? É lógico que você precisa participar ali do estudo, precisa participar ali aprender alguma coisa, do discipulado, para você ter mais base para pregar a palavra, evangelizar, entendeu? Mas na hora que a gente aceita Jesus, a gente já deve cair no campo, né? É lógico que temos que ter cautela. Então, eu me lembro que eu ainda não era batizado nas águas e nem no Espírito Santo, quando eu comecei a pregar o Evangelho na companhia de alguns amigos. Eu pregava nos ônibus, eu pregava nas escolas, eu pregava nas praças, aonde eu tinha oportunidade, só não na igreja, né? Só não na igreja porque não me dava oportunidade. Por quê? Não acredito. Não me dava oportunidade para nada. Eu me lembro que na época tinha a mocidade, só os mesmos pregavam e só as mesmas cantavam. Por quê? Não acredito. Tinha a turminha do coração da coordenadora de mocidade e só os mesmos cantavam, as mesmas figurinhas cantavam, as mesmas figurinhas pregavam. E eu me lembro que eu orava, eu buscava a Deus, né? Doido para pregar, já naquele tempo já ia com o texto na marcação, com o dedo aqui dentro da Bíblia, já onde eu ia pregar, onde eu supostamente ia pregar, mas terminava o culto, eu estava frustrado, não me dava oportunidade não, né? Aí eu me zangava, me entristecia, ficava triste, fazia birra, não vou mais para esse culto de mocidade. E aí passava alguns dias sem ir, aí a mocidade ia lá em casa atrás de mim, né? O senhor não foi mais no escudo de mocidade? Eu digo, rapaz, a gente não tem oportunidade para nada, a gente quer desenvolver, a gente quer pregar, é aquela coisa toda, aquela euforia, né? E aí a irmã só dá oportunidade pros mesmos e tal. Não, pai, mas não é assim não, tua hora vai chegar, o irmão dizendo, tua hora vai chegar. Eu digo, e essa hora nunca chega? Eu doido para pregar o evangelho. Então, Newton, não precisa não. Agora é lógico que você tem que passar pelo discipulado, né? Tem que passar pelo discipulado para você saber o que está fazendo, saber o que está pregando, entendeu? Então eu recomendo passar pelo discipulado, né? Então a gente saíamos para pregar, para evangelizar, né? E entrávamos
em locais difíceis mesmo para pregar o evangelho, escola, dentro de ônibus, onde tinha oportunidade, né? Só que é lógico que você precisa passar por um discipulado, porque, por exemplo, para você ir pro meio do público, você precisa ter noção da palavra de Deus, né? Noção da palavra de Deus, porque você vai se deparar com situações adversas, como você pode se deparar com endemoniado, né? Você pode se deparar com pessoas incrédulas que vão te contrapor, você pode se deparar com pessoas que também têm um conhecimento bíblico, que ainda não são crentes, mas têm um conhecimento bíblico e vão querer te confrontar, e aí você deve estar preparado, né? Você deve estar preparado, entendeu? Então eu recomendo a leitura da Bíblia e a oração todos os dias. Recomendo, viu, Nilton? Eu recomendo a leitura da Bíblia e a oração, né? Mas o batismo com o Espírito Santo, pastor Samuel, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, né, Nilton, ele te traz poder, né? Ele te traz poder. Ele te traz poder, você é mais seguro, você tem mais ousadia. Então o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é para isso, para você ter mais ousadia, para você ter mais, você se sente mais seguro, você tem ousadia mesmo do Espírito Santo, entendeu? E te ajuda muito no ID. Mas não necessariamente você precisa ser batizado no Espírito Santo para começar a evangelizar. Não, basta você passar por um discipulado. Eu recomendo o discipulado, né? Você passar pelo discipulado 1 e 2 e já cai no campo recomendo também você procurar pessoas que já têm experiências com o evangelismo, se aproximar dessas pessoas que gostam de evangelizar, né? Comece distribuindo folheto, comece ali acompanhando alguns irmãos que estão por ali, né? Na evangelização, veja como é que eles abordam as pessoas, procure aquelas pessoas mais experientes, né? Porque tem uns que são terríveis, tem uns que chegam na casa das pessoas quebrando tudo, quebrando os vasos, quebrando os amuletos, quebrando os santinhos, os santos da Igreja Católica. Isso não é bom, não. Isso é terrível, né? Foge desse irmão, foge dessa irmã que ela não está bem da cabeça, não. Tem aqueles que quebram a televisão, né? Por quê? Não porque diz que a televisão é a imagem da besta. Eu me lembro que uma vez o meu pastor, ele teve que pagar umas 2 televisões. Teve que pagar umas 2 televisões porque tinha uma irmã lá na igreja que ela era danada para quebrar a televisão do povo, porque Deus supostamente revelou para ela que a televisão era a imagem da besta. Não acredito. E a besta era ela. Acho que a besta era ela. Sai quebrando a televisão do povo. Me lembro uma vez que quebrou a televisão de uma nova convertida. E aí, quando o marido dessa nova convertida chegou para assistir o esporte e procurou a televisão, já era, a televisão tinha sido quebrada. E aí ele foi lá na igreja furioso. Foi na igreja furioso. Não acredito. O pastor pagar. E o pastor teve que pagar. Eu me lembro que o pastor pagou umas 2 televisões. E essa irmã quebrou. Eu fazia ela pagar. Irmã, quem quebrou foi a senhora tem que pagar. Então, meu amigo Milton, é necessário sim o poder do Espírito Santo, mas não é requisito para você sair para pregar o Evangelho. Então, eu recomendo primeiro que você passe pelo discipulado, né, 1 e 2, que você comece devagar, se aproximando de irmãos idôneos, né, que você sabe, observando como é que ele aborda as pessoas, como é que ele chega na casa, o comportamento dele, o que ele fala, anote os textos que ele fala, entendeu? Treine esses textos em casa, ore, leia a Bíblia, busque a Deus, entendeu? Mas é necessário buscar sim o batismo no Espírito Santo. Não é uma obrigação para o evangelismo, né? Mas eu recomendo que você busque o batismo no Espírito Santo, né? Busque o batismo com o Espírito Santo, busque a sabedoria, leia todos os dias a sua Bíblia, ore, busque a Deus, que Deus vai lhe dar autoridade para pregar o Evangelho com poder e unção. E quando o batismo chegar, você vai ver totalmente a diferença. Você vai ver que é algo a mais, é como se fosse uma armadura, um revestimento, revestimento de poder para você pregar o Evangelho com ousadia, tá bom, meu amigo? Então, a resposta hoje não foi uma
uma pergunta da Bíblia, né? Assim, contradição da Bíblia, né? Contradição assim, que suposta contradição, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, palavra de Deus, né? Então, mas a pergunta hoje foi mais para tirar uma dúvida do nosso ouvinte lá de Campo Largo, no Paraná, né? O Newton Bastos, tá bom, meu querido? Eu espero ter respondido a sua pergunta. E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Lembre-se, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia, ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, vou pedir que você deixe o seu like, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Que você siga a gente lá no Rumble e observe aí se você ainda está inscrito, porque o YouTube está tirando os inscritos, né? O quê? Não Tá tirando. Basta a gente falar de algum conteúdo aqui sensível, eles tiram inscrito, eles tiram like, eles fazem tudo. Então dá uma olhadinha se tu ainda está inscrito mesmo. De repente já tiraram tua inscrição e tu não sabe, por isso que tu não está recebendo o nosso conteúdo, tá bom? Então veja lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Porque isso ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas. Agradeço o seu carinho, sua companhia e sua audiência. Prometo voltar amanhã. Amanhã? Não, eu prometo voltar na terça-feira. Terça-feira. Volto na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais um bom dia, super dia. A todos vocês, uma ótima tarde. A paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando de forma tremenda, tá bom? Tchauzinho, tô indo. Fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.